Os pinípedes são carnívoros extremamente especializados no ambiente aquático. Eles passam a maior parte do tempo em natação, onde eles se alimentam, mas eles necessitam eventualmente subir à terra para fazer a muda da pelagem, para se reproduzir e criar os filhotes. Existem 34 espécies no mundo, são divididos em 3 famílias. Eles possuem o formato do corpo fusiforme, perfeitamente hidrodinâmico, para garantir uma eficiência no forrajamento, nos seus hábitos de vida. O termo pinípede significa pés em forma de penas. Então, justamente mostra que os membros locomotores deles são adaptados para o formato de remos. Existem diferenças entre os otarídeos e os fossídeos. Então, os otarídeos são os lobos marinhos. Eles conseguem ficar de pé e se locomover usando os 4 membros, os 2 dianteiros e os 2 traseiros. Já os fossídeos, eles não conseguem fazer isso, eles se arrastam, ou eles ondulam o corpo como lesmas quando eles estão no ambiente terrestre. Os membros traseiros são muito mais atrofiados. Outra diferença é que os otarídeos possuem orelhas externas, já os fossídeos não. Existem várias outras diferenças. 7 espécies já foram registradas no Brasil, embora existam algumas aglomerações de otarídeos no Rio Grande do Sul. E o nosso tema, na verdade, hoje é o elefante marinho. O elefante marinho sul-americano, ou elefante marinho do sul, do nome científico Mironga leonina, os machos podem chegar a quase 6 metros e pesam até 5 toneladas. Então são basicamente focas muito grandes, são fossídeos e são os maiores dos pinípedes. Existem outros elefantes marinhos norte-americanos, só que eles são um pouco menores. Essa espécie possui essa tromba bem característica, a probóscide, que ela infla e fica pendente no rosto dos machos. Eles têm uma característica de que os machos possuem um harém, os machos mais velhos, mais fortes, com maior porte, eles dominam uma grande quantidade de fêmeas. E outros machos mais jovens, conforme eles atingem a maturidade sexual, eles começam a desafiar, começam a tentar copular com essas fêmeas, e isso resulta em conflitos, em brigas. Então esses elefantes machos, eles acabam duelando, muitas vezes com a morte do oponente, e é o elefante vencedor dessa batalha que vai herdar, que vai ter direito a manter o harém, seja o novato ou seja o original. Então os filhotes machos de elefante marinho, conforme eles ganham independência, autonomia, se separam da sua mãe, eles passam anos vagando pelos oceanos, em rotas desconhecidas, em um período que eles vão ganhar peso, vão se desenvolver, até que eles tenham um tamanho suficiente para começar a reivindicar algum harém nessas colônias reprodutivas. É muito comum que os indivíduos mais jovens migrem e explorem regiões de baixa latitude. Então, no Brasil nós temos registros de elefantes marinhos em todos os estados do sul, do sudeste, e também na Bahia, e também em Fernando de Noronha, e mais recentemente em Abrolhos. Então não é um acontecimento tão raro. E isso nos leva à pergunta: quem é o elefante marinho Fred, que dá nome a essa palestra? Era um indivíduo macho, jovem. Ele começou a frequentar o litoral do Espírito Santo no ano de 2012. Deu muito trabalho pra gente, por onde ele passava, arrumava confusão. E ele representava uma oportunidade única, muito preciosa, de poder estudar o comportamento de um mamífero antártico. Então nós nos comprometemos a monitorá-lo, acompanhá-lo e protegê-lo desde o ano de 2014. A primeira aparição do Fred aconteceu no Rio de Janeiro, na região dos Lagos, em 2012, e poucos meses depois ele foi registrado também no Espírito Santo, só que em praias desertas. Então a população não teve acesso, quem fez o registro foram os projetos de monitoramento de praias. Em 2013, o elefante marinho Fred começou a frequentar a região metropolitana da Grande Vitória. Então, um dos primeiros locais que ele apareceu foi o Parque do Morro da Pescaria, em Guarapari, que é esse vídeo que a gente está acompanhando.
Nessa ocasião tem fotografias também, então ele pôde ser reconhecido pelas suas cicatrizes na superfície corporal. Mas nessa época ninguém podia dizer que era o mesmo animal, né? Poucas pessoas estavam, ninguém podia prever que ele ia frequentar por tanto tempo, por tantos anos, o litoral, e cada aparição do Fred era teoricamente um animal diferente, né? Então algumas pessoas poderiam até imaginar que estava acontecendo um evento climático, né? Algum fenômeno levando vários elefantes marinhos para a costa do Sudeste, mas na realidade é o mesmo indivíduo. Dias após essa primeira aparição, ele subiu realmente para o coração de Vitória, para a ilha de Vitória, a região mais urbanizada, com maior tráfego de embarcações, com maior quantidade de redes. E ele entrou no canal portuário e foi até o bairro da Grande Vitória, bem para dentro do continente, né? No canal que dá a volta na ilha. Então é um local também que ele teve acesso a muito lixo, né? Muitos fatores complicantes. Esse cara vai de perto. Sabe a boca, velho? Agora ele tá sumindo. Eu não sou interessado nessas coisas. De lá, ele quer ir pra aquela área de lá. E alguns dias depois ele retornou para uma região mais próxima da Terceira Ponte, na entrada do canal portuário, bem perto do shopping. E começou a ficar famoso, né, esse elefante. Nessas imagens é bom esclarecer que não é a nossa equipe do IPRAM que está monitorando. Tá? Então acontecia, não tinha uma equipe fixa e tinha essas interações negativas, as pessoas se aproximando excessivamente. E foi apenas em 2014 que a equipe do IPRAM encontrou o elefante marinho Fred numa praia bem escondida, uma praia chamada Praia Secreta, em Vila Velha. E foi aí que a gente começou o monitoramento dele. Um dos principais problemas que nós detectamos é que não havia nenhuma instituição permanentemente acompanhando o animal. Então os cidadãos se aproximavam em excesso, corriam risco. Alguns tentavam ajudar o elefante jogando água, sendo que não havia necessidade, ele estava bem. E nós então tivemos que começar a nos impor como autoridade e fazer o isolamento da área e manter sempre uma pessoa de guardiã do Fred. E então nós estabelecemos algumas regras, divulgamos pela internet, abordávamos as pessoas que se aproximavam, explicando, e começou a funcionar, deu certo. As pessoas começaram a aderir, a respeitar o repouso do animal, a manterem a distância. Foi nessa época também que deram o nome de Fred para ele, foi bem na época da final da Copa do Mundo. E essa praia tinha um problema, essa praia diariamente ela recebia muito lixo que a corrente de toda a Baía de Vitória trazia. Existia um caseiro da propriedade ao lado que limpava essa praia todos os dias, mas todos os dias chegava mais lixo. Então Fred acabava se expondo aos mais variados tipos de materiais que vocês puderem imaginar, né? Materiais pérfuro-cortantes, materiais infecciosos, até uma carcaça de cachorro estava em decomposição ali bem perto do Fred nessa época. E aí, sem querer manipular o animal, estressá-lo, como é que o médico veterinário poderia avaliar a saúde dele, né? Uma das opções nossas era a coleta das fezes e o exame coproparasitológico. Então, nessa época, com um animal saudável, a gente encontrava ovos do contracécum pelágico, é um nematóide comum em animais marinhos, e não representava risco para a saúde do animal, né? Representava, na verdade, a microbiota, né, parasitária comum de um organismo saudável. Conforme o animal ficava famoso, a situação ia perdendo o controle. Alguns banhistas mais ousados ignoravam nossos alertas e davam algum jeito de chegar mais perto, de desafiarem.
também ficávamos preocupados com outros riscos que o animal estava exposto. Por estar numa região industrializada, vocês podem ver no fundo dessa foto, toda uma região portuária, com intenso tráfego de navios. Na Baía de Vitória também, além do tráfego de grandes embarcações, tem muitos tipos de artes de pesca, com redes de espera, e ficávamos com medo de qualquer dia o animal aparecer morto, preso numa rede. Porque aqui a gente tem esse problema das tartarugas, que frequentemente morrem asfixiadas nessas redes em toda a Baía de Vitória. E finalmente, após 5 dias sendo acompanhado na mesma praia secreta, a maior parte do tempo na areia, o elefante marinho Fred foi embora e nós pensamos que talvez nunca mais o veríamos. E na realidade esse é o padrão. No Brasil, normalmente os elefantes marinhos são observados por um único dia ou poucos dias, e o Fred foi um dos primeiros a apresentar esse comportamento de retornar. Porque ainda no mesmo ano ele voltou e ficou mais 7 dias também na praia secreta. No primeiro semestre de 2015, Fred voltou e ficou 8 dias. Dessa vez a nossa preocupação aumentou, porque ele passava boa parte do tempo na água. E isso aumentava as chances de interação com as embarcações, com as redes. Esse comportamento mais ousado, mais explorador, refletia o avanço da maturidade sexual do animal. Estava avançando, aumentando os hormônios, tornando-se um pouco mais agressivo. O ambiente na praia secreta continuava ruim, continuava cheio de lixo, a carcaça do cachorro continuava ali nas redondezas, agora ela havia se transformado em vários ossinhos espalhados. Outra novidade nesse ano também foi uma mordida bem recente no flanco do animal, com bastante larva de mosca, com liberação de exudato, uma ferida bem feia visualmente. Ela foi causada por um tubarão charuto. É um tubarão que mal chega ao meio metro de comprimento, é um animal pequeno, mas a boca dele é como se fosse um serra-copo. Então esse animal ele vai rapidamente à superfície, ele vem da zona abissal, sobe à superfície e arranca nacos de carne circulares do corpo de animais maiores. Ele arranca o pedaço de carne que ele quer comer e foge. Então vários animais marinhos eles podem apresentar essas marcas circulares no corpo. Existem regiões do planeta que são áreas de ocorrência desses tubarões charutos. Nós fizemos a coleta de suaves dessa ferida do Fred para tentar ver algum grau de resistência bacteriana. Os exames mostraram que nós não precisávamos nos preocupar, apesar dos banhistas, da população ficar preocupada e toda hora nos alertando quanto ao ferimento. Ele foi cicatrizando por conta própria. No segundo semestre de 2015, o Fred voltou novamente para a praia secreta. O ferimento avançava na sua cicatrização, mas dessa vez também tinha uma outra novidade. Ele tinha o corpo coberto por alguns organismos que estavam aderidos na superfície corporal. E a gente fez uma coleta também para descobrir o que era isso. E eram cracas pedunculadas, cracas que não tem a carapaça, não tem aquilo que a gente chama de concha. As cracas elas crescem em estruturas flutuantes inertes no mar, então em cascos de navios, em detritos flutuantes, madeira. E isso sugere que o Fred passou por algum momento de pouca atividade no mar, que ele ficou à deriva, flutuando, a ponto desses organismos crescerem na superfície do corpo dele. Então nós ficamos um pouco preocupados, mas em geral o Fred apresentava um bom score corporal, apresentava um comportamento ativo, continuava fazendo seus banhos, suas explorações na água, nessa região ao redor do Morro do Moreno, nas proximidades da Praia Secreta. E foi um achado sem nenhum significado clínico naquele momento.
Outra coisa que nós constatamos também é que provavelmente a maioria, se não todas, as cicatrizes no corpo do elefante marinho Fred foram causadas por mordidas de tubarão charuto em ocasiões anteriores. Então, quando ele desaparece, né, quando ele não está à nossa vista, ele está correndo por vários outros riscos também, passando por várias outras situações no ambiente natural que a gente não tem controle, né, a gente não consegue acompanhar. E quando ele vem à Terra para descansar, ele se torna uma grande fonte, né, uma importante fonte de informações, né, que aumentam o nosso conhecimento. Nesses tempos tranquilos de contemplação e estudos, nós acompanhávamos o animal diariamente, em horário comercial, às vezes de noite, quando havia interesse. Não a madrugada inteira, mas ficávamos até mais tarde no horário noturno. E tínhamos uma política de não falar com a mídia. A gente não chamava as reportagens para falar: olha, o Fred está aqui, né? Infelizmente, outras instituições terceiras que não realizavam acompanhamento constante do animal gostavam de aparecer às custas dele. Então apareciam, né, terceiros com repórteres, e aí eles faziam uma reportagem falando que o Fred estava na praia secreta. E aí logo depois das reportagens apareciam muitas pessoas querendo chegar perto, tirar foto e dando trabalho para a nossa equipe. Então, nessa época o Fred ele começou a ganhar a fama dele, porque nós já sabíamos que era o mesmo animal, pelo menos nas 4 vezes que o IPRAM estava acompanhando, né? Era um mesmo indivíduo que havia vindo para a Grande Vitória por 4 vezes. E começava a se tornar um símbolo, né? Um ícone local. Nós tínhamos essa percepção que ele não ia embora. Não era um elefante marinho que estava de passagem, migrando pelo hemisfério sul e havia voltado para a Antártida, né? Não. O Fred provavelmente estava aqui na região, ao redor, frequentando, se alimentando, crescendo. E então finalmente chegamos no ano de 2016. Esse foi o ano chave, o ano que definiu o destino do Fred. Ele frequentou várias praias, vários lugares ao redor do Morro do Moreno e em Vila Velha. Inicialmente ele foi numa praia que não tem nem nome, uma praia incrustada num cantinho no Morro do Moreno, ao lado de uma mansão, de uma casa muito grande. Como sempre, nós organizamos uma escala de voluntários e membros da nossa equipe para acompanhar o animal, para orientar os moradores da região que tinham hábito, por exemplo, de passear com o cachorro, né? Fizemos o cordão de isolamento. Então nós promovemos todas aquelas medidas de segurança, tanto para o animal quanto para as pessoas, e pretendíamos continuar nossos estudos tranquilamente. Só que dessa vez o Fred começou a arranjar inimigos. Então essa mansão ao lado dessa praia onde ele apareceu era um cerimonial ilegal. Ela realizava festas, eventos de grande porte, como casamentos, e ela não tinha licença da prefeitura. E a presença do Fred nesse local chamou a atenção da prefeitura. E a prefeitura descobriu o cerimonial ilegal e encerrou uma grande festa que estava para acontecer. Pessoas envolvidas com o evento, né, pessoas que foram prejudicadas, ficaram indignadas, e algumas delas ameaçaram o Fred. Então toda a situação ficava meio estranha. A gente já não sabia mais, né, se realmente estavam falando sério sobre agredir o elefante marinho. E nesse escalonamento da tensão, recebemos um apoio muito bem-vindo, né, da equipe do Instituto Sea Shepherd Brasil. Então os voluntários da instituição que estavam aqui na região da Grande Vitória, né, liderados pelo nosso amigo Thiago Barraque Lavander, entraram na nossa escala de monitoramento, revezando-se com a gente e nos ajudando também, né, a fazer pressão e a defender o elefante marinho Fred. Na dúvida, nós solicitamos que a Polícia Militar Ambiental nos acompanhasse de noite para marcar presença no local e intimidar qualquer pessoa que tentasse chegar às vias de fato. E aí, um belo dia, o Fred começou a descascar. Todo mundo preocupado também, né? Mas logo constatamos que
Na realidade ele estava fazendo a muda da pelagem. Então a pelagem velha estava caindo e uma pelagem mais imatura começava a aparecer por baixo, tinha uma coloração mais azulada. Isso mostra que ele estava muito à vontade, né, no nosso ambiente. Estava se sentindo confortável para subir a terra e passar por essa importante etapa, né, do seu ciclo de vida. Outra questão eram as abundantes secreções nasais do elefante marinho. Nós havíamos reparado nisso em anos anteriores e especialistas, né, nessa espécie, inclusive nosso amigo Luciano Reis, do Instituto Mamíferos Aquáticos na Bahia, já havia nos alertado que são comuns, não são de preocupação clínica, que o elefante marinho é um animal que realmente expele muita secreção nasal, um animal muito porcalhão, né? Ele se suja com as próprias fezes também. Só que nessa época nossa equipe de voluntários começou a ficar muito preocupada, pressionando. Então nós fizemos uma coleta de suave para cultivar as bactérias e ver o que estava crescendo ali. E conforme esperado, não tinha importância clínica, né, e todos nós pudemos ficar mais tranquilos. Mas logo o Fred saiu da sua rotina de animal, que fica descansando na praia, sendo admirado pelas pessoas, e entrou na sua fase de encrenqueiro. Então um belo dia ele subiu a praia, na Praia da Costa, uma região muito movimentada, e causou uma grande confusão, e só não haviam mais pessoas porque era um dia frio. Se fosse um dia de sol, a situação talvez não pudesse ter sido controlada. Ele tentou subir em direção à avenida. Nós fizemos um bloqueio com cadeiras de praia que uma pessoa alugava, né? Ela tinha um quiosque que alugava essas cadeiras. Era uma barreira mais visual para intimidar ele do que uma barreira física, né? Porque a gente não conseguiria segurar ele com isso. E finalmente o Fred desistiu e retornou para a água. Já nesse evento, o incremento da nossa equipe com o pessoal da Sea Shepherd foi muito importante, né? Nós tínhamos uma equipe muito maior, então nós conseguimos fazer um isolamento, controlar a população. Conforme ele retornava em direção ao Morro do Moreno, nós fomos seguindo ele pela areia. Então foi bem cansativo, foi uma grande distância. E em determinado momento, inclusive, havia um banhista na rota do Fred. E nossa equipe ficou gritando, tentando alertar o banhista para que voltasse para a terra. Foi uma situação bem complicada, porque o animal é imprevisível. E então as nossas equipes se espalharam pelos locais que ele frequentava no Morro do Moreno, tentando flagrar a subida dele. Alguns de nós fomos à Praia Secreta e falamos: eu acho que ele vai subir aqui. E de fato o Fred apareceu na Praia Secreta. Então, na verdade, não era tão imprevisível assim, né? A gente começava a raciocinar como o Fred. A gente começava a pensar e antecipar os movimentos dele. Esse dia foi um dia muito interessante. Depois de todo esse estresse, de toda essa confusão, nós pudemos ter esse momento final de sincronia, né, com o que o animal estava pensando e necessitando. A gente começava a ficar íntimo do Fred. Mas o nosso elefante marinho, com os hormônios em ebulição, se tornava cada vez mais territorialista, e ele escolheu essa praia do Ribeiro, a praia mais complicada possível, para tomar posse e chamar de sua. Nessa época, nós, institucionalmente, e eu, pessoalmente, estávamos sujeitos a muito estresse. Então, o IPRAM havia acabado de ser assaltado na virada do ano, de 2015 para 2016. Havíamos perdido muito material. Nós também estávamos, desde o primeiro dia de janeiro, integrados ao projeto de monitoramento de praias da Petrobras, né, terceirizados, mas recebendo tartarugas marinhas em grande quantidade, aves marinhas. Agora, então estávamos aprendendo os processos, né, a prestação de contas, e isso demandava uma energia da nossa equipe. Ao mesmo tempo, né, nesse período de fevereiro de 2016, nós estávamos encerrando a nossa participação
na resposta à fauna no contexto do Rio Doce, né, quando ele foi vitimado pelo desastre em Mariana, e recebeu uma alta carga de rejeito de mineração. Então nós havíamos né, resgatado animais, contratado dezenas de pessoas, estávamos desmobilizando isso tudo e montando um relatório para entregar. Imagina a pressão. E na minha vida pessoal, eu estava noivando, estávamos fazendo os preparativos para a festa que aconteceria em abril. E eu também estava escrevendo e com prazo para entregar em fevereiro a minha dissertação de mestrado. Então, no meio disso tudo, a cada dia que o Fred aparecia na Praia do Ribeiro e lutava contra as nossas barreiras, nossos isolamentos de área, né? Cada vez que o Fred tentava subir para a rua e atrair a multidão e os nossos voluntários não davam conta de controlar a situação e pediam nossa ajuda e falavam: venham aqui por favor, porque não estamos dando conta, a polícia não conseguiu ficar até agora, tiveram que sair para atender uma ocorrência, né? Cada vez que isso acontecia, era uma carga muito grande de estresse. Os voluntários, né, as pessoas encarregadas do monitoramento também começavam a ficar estressadas. Algumas delas discutiam, brigavam com cidadãos que não respeitavam os limites que a gente tentava impor. Alguns brigavam até com a polícia, né, quando eles estavam no local. Então era muito complicado ter que gerenciar essas pessoas, ter que tirar pessoas das escalas, dispensar a ajuda delas. Quando elas ficavam bravas com a gente, elas começavam a falar que não eram mais voluntárias do IPRAM, eram voluntárias da Sea Shepherd. E aí o nosso amigo Tiago tinha que desmistificar isso, né, e esclarecer para todos que estavam trabalhando junto com o IPRAM, seguindo as diretrizes do IPRAM. Já aconteceu da nossa diretora, a Renata, ter que ir na delegacia para ajudar e defender e ajudar a liberar uma voluntária que havia arrumado confusão. Algumas pessoas achavam que sabiam o que era melhor para o elefante marinho e também não queriam nos escutar. Então, com toda essa energia que a gente tinha que dividir em tantos assuntos, às vezes nós não conseguimos dedicar atenção suficiente para exercer a liderança e manter o controle dos nossos próprios voluntários. Nesse sentido, a Sea Shepherd ajudou muito. Sou muito grato ao Thiago por essa época, por ter tomado as rédeas dos voluntários e ter conduzido o atendimento ao Fred. Então aqui nessas imagens é um atendimento conjunto. Vocês podem ver a equipe do IPRAM, a equipe da Sea Shepherd, tentando impedir que o Fred suba para a rua. E essas não são imagens de um único dia. Isso acontecia com frequência. Então muitas vezes, como o Fred não estava dando trabalho, havia apenas um estudante voluntário monitorando ele e dando atenção e fornecendo informações para os cidadãos curiosos. E aí de repente o Fred começava a subir na rua, a causar a maior confusão, e aí que eu digo que todos nós tínhamos que vir correndo, né? Tanto nós da diretoria do IPRAM, liderança do Sea Shepherd, todo mundo tinha que vir correndo para fazer uma força-tarefa emergencial para trabalhar em equipe e impedir que a situação piorasse. Isso era estressante. Eu não conseguia sentar no computador direito para fazer o meu trabalho, que todo dia o Fred gerava algum tipo de problema que a gente tinha que resolver. E é importante, né, deixar claro que ninguém nos remunerava para fazer isso, né? O IPRAM, como instituição, tomou para si essa responsabilidade de proteger o animal, de proteger as pessoas, de evitar interações negativas, né, de explicar para as pessoas que o animal era um animal antártico, né, uma oportunidade única que precisava ser respeitado. André, fala pro pessoal sair com o carro ali e passar direto, não fica parando ali não. Pode deixar aqui, Acho que já viu de tudo. Bem no Morro do Moreno, sob a terceira ponte,
deságua o canal Bigossi, na Baía de Vitória. O canal Bigossi, ele recebe o esgoto de toda a cidade de Vila Velha. Então ele libera uma água preta, contendo todo tipo de sujeira. E por que não, né? O Fred entrou no canal Bigossi por 2 vezes. E nós tínhamos medo, porque conforme o canal avança na cidade, ele entra em galerias. E a gente tinha medo que o Fred entrasse numa dessas galerias, ficasse preso e morresse afogado. Existe uma recomendação do Comitê Científico de Pesquisas Antárticas que desencoraja a devolução de penípedes antárticos e subantárticos após a reabilitação, devido ao risco de introduzirem patógenos nas populações naturais. E nessas ocasiões que o Fred entrava no valão, eu ficava pensando nessa recomendação, constatando que o animal sequer precisa estar doente, ser capturado e reabilitado para representar um risco, né, de introduzir patógenos no continente antártico. Basta um animal de vida livre interagir com a poluição, com o impacto antrópico no ambiente e voltar nadando para essa região antártica, que ele pode estar trazendo novas doenças, trazendo novos problemas para as populações de mamíferos aquáticos. Vou ficar todo mundo sempre pra trás, pra ele continuar indo pra frente, entendeu? Não vão cercar ele pela frente, não. Rapaz, olha esses pilastros. Você lembra quando a gente incorporou que eles estavam soldando os pilastros, a gente ficava noite com esses negócios na cara, solda? Como se nós não tivéssemos cansados o suficiente, Fred começou a frequentar uma praia que era um pouco mais movimentada, a Praia do Bananal. Ficava também na região do Morro do Moreno, mas como vocês podem ver, ela é rodeada por casas, por residências, e ela é muito frequentada. Então nesse local o Fred causava muita aglomeração de curiosos, causava muita exaltação nas equipes. Nessa época a gente perdeu o controle da informação. Então imaginem, por exemplo, que uma vez o Ibama me ligou falando: "Ô Luiz, que história é essa que vocês vão pegar o Fred com um helicóptero e transportar para soltar na Antártida?" Aí eu falei: "Pô, não estamos sabendo de nada disso não." E foi simplesmente um voluntário nosso que começou a falar isso. Outra vez também uma reportagem falou que o Fred havia crescido 1 metro na sua estadia no Espírito Santo em 2016, né? Entre janeiro e fevereiro havia crescido 1 metro. E essa informação também obtiveram com algum voluntário maluco que estava trabalhando pra gente. Sinceramente, haviam banhistas, né, pessoas que viam os voluntários trabalhando e assumiam uma postura de autoridade, né, e viravam as costas pro Fred e de repente
também estavam participando do cordão de isolamento e dando instruções para os curiosos e falando fatos sobre a vida do Fred, fossem reais ou não. Então eu não sei como é que essas informações surgiam, mas o Fred se tornava uma figura de domínio público e a gente não conseguia mais controlar isso. Quando ele se escondia na praia do batalhão do exército, era um alívio pra gente, porque ele estava num local seguro, né, sem curiosos, protegido por profissionais responsáveis. A praia escondida também foi um dia que permitiu que a gente descansasse, porque o acesso era muito difícil para os curiosos, mas infelizmente o Fred, territorialista e briguento, começou a colecionar inimigos. Ele aqui ali agora. Ali tá se divertindo. Ele tá querendo brincar com alguém. Sozinho, solitário, vai fazer uma solitária, vai querer ver, né? Se fosse pra ele atacar alguém, já tinha muito. Ele tentou subir no barco do homem, chegou de costas e quando o homem virou, ele tentou atacar o homem. Abriu a boca para poder tentar atacar o homem. Só que o homem conseguiu espantar ele. Ele tá indo de barco em barco e tentando virar os barcos. Exatamente. Já teria pegado. Não, ele não é Aí, de agressivo repente, não, o ele cara se já teria sente pegado a perna de ameaçado. alguém. Ele não é agressivo. Mas a reputação do Fred piorou quando ele atacou um banana boat. É aqui na Praia do Ribeiro, em Vila Velha, que um elefante marinho passa férias. Hoje, ele não está por aqui, mas já participou de várias reportagens da TV Gazeta. Ele é todo simpaticão, mas andou aprontando. A última foi essa. Na foto, é possível ver o Fred ali no meio do que era um banana boat, aquele bote puxado por lanchas. O leão marinho olhou para o bote e não pensou duas vezes. Foi com mordidas furando tudo. Ao todo, foram 18 rasgos. Segundo o proprietário, ele sempre deixava o bote aqui e nunca imaginou que isso pudesse acontecer. Quando eu comecei a trabalhar com banana boat aqui na Praia da Costa, já ancorava aqui já, no mesmo local, todo no mesmo local. E ele sempre estava aí. Ele vinha de ancorando, vinha de parando a banana, a gente guardava ela, eu pulava na água até. Só que eu não sabia que ele estava aí no momento. Eu pulava na água e vinha nadando aqui para a terra, todo dia à noite. Até que um dia o Fred encasquetou com a banana inflável. Quando acabou o carnaval, né, domingo, na segunda-feira, nós deixamos no mesmo local. Aí ele subiu em cima dela. Não sei o que deu nele, que subiu em cima. E furou a banana toda. O Luciano conta que o prejuízo foi de R$12 mil, mas que não pode cobrar isso de ninguém. Não vou cobrar do Fred, né? Que é um animal e está aí para... que é já da natureza dele mesmo. E o local é até dele mesmo, que é o mar, né? A gente está pedindo ajuda ao pessoal para poder estar colaborando, para ele poder estar comprando outra banana, para poder trabalhar, para poder pagar ela mesmo. Porque eu estou pagando a banana ainda. Segundo o Instituto de Pesquisa que está monitorando o Fred, ele está revoltado por causa da alteração hormonal da adolescência. Ele foi embora ontem às 3 horas da manhã. E pode ser que volte ou pode ser que não volte mais. Caso ele apareça, as orientações são claras. Não se aproxime do Fred, muito menos com animais de estimação por perto. Não alimente e nem ligue o som alto, ele fica irritado. Além disso, agora tem mais uma orientação. Não se deve estacionar por aqui barcos em formato de banana. A praia onde o bote estava ancorado também é local de trabalho para pescadores, que conhecem muito bem o temperamento do Fred. É perigoso, com certeza, é selvagem, é um bicho que... Inclusive, quando a gente vai tocar ele se arma todinho, ele levanta o peito, fica alto, então... É melhor deixar ele quietinho. É melhor deixar quieto. E finalmente chegamos em 2017. Foi o ano chave na nossa relação com o elefante marinho Fred. Ele apareceu não na região mais urbanizada de Vitória, mas ele apareceu no município da Serra, na praia de Capuba, uma área um pouquinho mais afastada, porém intensamente frequentada por banhistas. E dessa vez ele estava magro e com vários ferimentos retilíneos na superfície corporal, sugestivos para algum instrumento cortante, né? Um facão, talvez. É muito provável que o Fred tenha conquistado um novo inimigo que desferiu esses ferimentos nele bem na época da muda da pelagem, que é uma época sensível, né? Que o animal já está imunossuprimido, já está com uma debilidade fisiológica,
com o corpo necessitando de repouso. Então foi o pior momento possível para ele receber esses ferimentos. Na realidade, ele apareceu no dia 31 de dezembro de 2016. Eu lembro que eu estava indo passear com amigos, tive que cancelar tudo e voltar para mais uma vez ajudar o elefante marinho, Fred. Mais uma vez, o seu corpo estava tomado por essas cracas pedunculadas, esses cirripédios. Isso indicava que o Fred, além de estar ferido, ele também não estava em grande atividade natatória. Ele estava flutuando à deriva no mar. Só que nós tínhamos um temor, Não é simples você pegar um animal desses e tratar, capturar e levar para o cativeiro. Então nós ainda tentamos manter uma abordagem de pouca interferência no ciclo de vida dele. Tínhamos a esperança, a expectativa de que ele se curasse sozinho. Mais uma vez pudemos contar também com uma voluntária do Instituto Sea Shepherd Brasil, que passou o Réveillon na praia sozinha, monitorando e protegendo o elefante e controlando a aproximação de curiosos. Nesse período que o Fred mais necessitava de descanso, de repouso, ele não conseguiu isso. Imagina uma praia com um grande potencial turístico, uma praia com a riqueza natural preservada, lotada de banhistas no auge do verão. Nós tivemos muita dificuldade em controlar a aproximação da população. Então as pessoas se aproximavam até mesmo de drone. E o estado de debilidade do Fred era muito visível. Então as pessoas começavam a ficar ansiosas e perguntavam o tempo inteiro se a gente não ia fazer nada, se a gente não ia recolher o animal, se a gente ia deixar ele definhando desse jeito na praia. E a gente tinha que lutar ainda com essa descrença da população, A gente tentando explicar a nossa abordagem, que a gente esperava que ele pudesse repousar e se recuperar por conta própria. E as pessoas cobrando que tomássemos alguma ação. E as reportagens voltando. Fomos chegando num ponto em que não conseguíamos mais controlar a multidão. Então, ao contrário das outras praias mais restritas, praias pequenas com acesso difícil, que ele frequentava na Praia da Costa e no Morro do Moreno em Vila Velha, aqui era uma praia muito ampla. E mesmo que ele voltasse para o mar para se refrescar e subisse a terra em outro lugar, era muito fácil as pessoas verem o elefante de longe. O acesso ao elefante era muito fácil. As nossas fitas zebradas em estacas na areia não seguravam ninguém. E eventualmente os voluntários nos telefonavam e falavam: olha, não consigo segurar a população, perdi o controle aqui. Então todo esse assédio dificultou muito o repouso e a recuperação dele. E com os olhos de todas essas pessoas nele, qualquer assunto virava notícia. Uma vez uma rã, não sei o que ela fazia na beira da praia, subiu no dorso do Fred. Aí virou notícia. Uma rã subiu no Fred também. Ele saiu dessa região mais turística e foi para a beira de uma rodovia em determinado momento. E aí as pessoas se aglomeravam, se arriscavam num local perigoso, na beira da rodovia, estacionavam seus carros no acostamento. Aí a guarda municipal vinha e multava todo mundo. Uma confusão inacreditável. Até a camiseta do Fred apareceu nessa época. Eu não sei se a pessoa fez por conta própria, mas algum voluntário nosso disse que estavam vendendo camisas do Fred. Então pensa numa situação completamente fora de controle, como é que você segura essa turba e pede distância. E finalmente o Fred retornou ao mar e nós ficamos bastante apreensivos, sem saber o que aconteceria. E nos últimos dias desse mesmo mês de janeiro, aconteceu o pior cenário possível. O Fred apareceu mais de 130 quilômetros ao norte do estado
em uma praia muito deserta, no município de São Mateus, sem acesso de estrada asfaltada. Ele foi encontrado pelos técnicos do projeto de monitoramento de praias da Petrobras. E assim que nós fomos informados, fizemos a viagem, chegamos no fim da tarde e constatamos que o Fred estava numa situação pior ainda do que no início do mês. Como nós chegamos ao anoitecer, tivemos que esperar o dia seguinte para fazer uma análise mais detalhada, e para isso tivemos que acampar no meio desse lugar sem nenhum recurso, nenhuma infraestrutura. E ao amanhecer, sim, nós finalmente pudemos nos aproximar do animal e constatar a evolução da sua perda de peso, né? Suas feridas continuavam sem cicatrizar. Era possível observar os contornos ósseos das costelas, das escápulas, dos ossos pélvicos, né? Apesar do elefante marinho ser um animal que naturalmente tem fezes moles e suja-se com as próprias fezes, você observava um aspecto muito mais feio do que o normal nas fezes do Fred. Então ele estava realmente com diarreia. E foi nesse momento que nós decidimos que alguma coisa tinha que ser feita. Então começamos a informar o IBAMA, o IEMA, foram contatados também o Instituto Balejo Bart, que é o responsável pela rede de encalhes de mamíferos aquáticos do Sudeste, pela região, pelo litoral norte do Espírito Santo. E também foi convidado os técnicos do Instituto Mamíferos Aquáticos, representados pelo nosso amigo Luciano Reis, que trabalha há décadas com esses animais. E Luciano Reis foi indicado, inclusive, pelo próprio Instituto Balejo Bart, para liderar a operação de captura do Fred. Era a pessoa com mais experiência no grupo. Então, enquanto a operação começava a se organizar, nos dias seguintes, o Fred precisou receber um suporte. Então foi providenciada sombra, foi providenciada barreira física, tanto para quebrar o vento, quanto para desencorajar ele de voltar, né, de retornar para o mar. Então imagina, a gente monta toda uma operação de resgate, e ele retorna para o mar e a gente não sabe quando vai aparecer de novo. Mas isso, né, sequer era tão necessário, porque o animal ele estava muito fraco, não retornou ao mar em nenhum desses dias. Ele realmente havia subido a praia para morrer. E durante 4 dias nós corremos contra o tempo, promovendo articulação entre as instituições, adquirindo materiais, até que no 4º dia fosse operacionalizado realmente o resgate do animal. A Polícia Militar Ambiental forneceu um caminhão da Polícia Montada, né, onde eles transportam os equinos. Nossa equipe foi confeccionando os escudos que seriam usados na abordagem do elefante para a proteção da nossa equipe, né, e para impedir que ele corresse até o mar. Todas as instituições foram trabalhando juntos, integrados. Para remover o animal da praia foi necessário um trator, né, que atravessaria a restinga, com o animal preso nas suas pás. Foi feita toda uma força-tarefa veterinária também, com veterinários do IPRAM, do Instituto Balejo Bart, do Instituto Mamíferos Aquáticos, né, e toda a equipe se organizou e alinhou o papel de cada um nessa operação. Além do Luciano Reis, a veterinária Joana Ikeda, especialista em anestesia de pinípedes, ficou responsável pela contenção química do Fred. Então era a maior responsabilidade de toda a operação, né, porque uma falha nesse procedimento veterinário poderia levar o animal ao óbito. O Luciano começou a simular como seria o ataque do animal e como deveríamos usar os escudos para nos proteger. E com todo o material organizado com antecedência, todos sabendo qual papel desempenhariam, iniciou-se a operação de captura do elefante marinho Fred no fim da tarde, no dia 25 de janeiro. Hoje a gente tem a noção, né? A gente sabe que ele sequer tinha forças para retornar ao mar. Mas na época a gente não tinha como saber, então esse bloqueio tinha o objetivo de impedir que ele fugisse,
Imagina só que o animal receba uma injeção com anestésico e de repente consiga fugir em direção ao mar. Ele morreria afogado, né, sem conseguir respirar. Então foi um momento de muita tensão. Essas poucas pessoas que estão acompanhando à distância são pescadores que moram nessa região inóspita. Então foram poucas testemunhas dessa incrível operação de salvamento. Obviamente o nosso amigo não sabe que nós queremos ajudá-lo. Então ele, com as últimas forças que lhe restavam, tentava se defender. Aqui finalmente a Joana conseguiu injetar o anestésico no Fred. Depois tivemos que esperar vários minutos até que o anestésico fizesse efeito. Então era necessário ficar testando os reflexos do animal para saber se ele já estaria permitindo o manuseio com segurança. A Joana Ikeda havia acabado de passar por um período no Marine Mammal Center, nos Estados Unidos, onde ela havia acumulado uma grande experiência com anestesia de pinípedes. Então, provavelmente no Brasil, ela era a única pessoa naquele momento, naquele ano, capaz de fazer esse procedimento no elefante marinho Fred com um mínimo de segurança. Né? A anestesia pinípedes envolve o risco do organismo deles manifestar um reflexo de apneia, como se estivesse mergulhando e o animal simplesmente não voltar a respirar e ir a óbito. Então vocês vão ver o elefante se mexendo um pouco durante o manuseio, porque ele não pôde ser profundamente anestesiado. Nós usamos tiletamina e isolazepam para conseguir esses frascos. Foi um absurdo, tivemos que pedir doações de clínicas veterinárias. E aí nós agradecemos a equipe da Silvestres, né, na pessoa do Eduardo Lázaro, e a equipe do SOS, Hospital Veterinário em Vila Velha, na pessoa da Gisana e do Márcio. Se não fosse essa ajuda, nós não teríamos conseguido arrecadar tantos frascos anestésicos em tão pouco tempo, né, naqueles 4 dias que nós tivemos. E aí, com o animal contido quimicamente, foi muito fácil aferir esses parâmetros vitais, instalar o chip. Nesse momento aqui o Luciano ele está usando o leitor para detectar o chip. O nosso veterinário Leandro está segurando o frasco com solução para reidratação, né, para fluidoterapia subcutânea. Agora, nesse momento, eles estão instalando os brincos nas nadadeiras traseiras. No dia da captura, o Fred media 3,60 metros e o peso dele havia sido estimado em 500 quilos, né, meia tonelada. Todo esse trabalho só foi possível graças à atuação conjunta de todas as instituições trabalhando em harmonia, cada um respeitando o conhecimento do outro. E foi um dos trabalhos mais bonitos, que eu tenho mais orgulho de ter participado. Então foi muito gratificante, foi uma honra trabalhar ao lado das pessoas de todas essas instituições. Finalmente o Fred foi enrolado numa lona muito grossa, que deu muito trabalho para a gente comprar em cima da hora também. E essa lona tinha que proteger ele, porque ele seria acomodado nas pás do trator. Então havia ainda o risco dele se machucar, né? Então por isso que tinha que ser envolto nessa lona muito pesada, muito grossa, mas também permitia que várias pessoas segurassem, né? E rolassem ele para dentro da pá. Esse momento também é muito simbólico do sucesso da operação, porque até então o animal ainda estava anestesiado e havia uma grande apreensão, né? Como é que ele reagiria quando acordasse dentro do caminhão? Na hora de colocar o Fred na pá do trator, eu lembro que eu usei toda a força que eu tinha para fazer minha parte para ele rolar, mas eu acho que eu fiz um pouco antes das pessoas. E aí eu pude sentir
como toda a minha força era insignificante diante do peso do animal, né? E só depois que todo mundo conseguiu fazer força ao mesmo tempo, ele conseguiu ser acomodado nas pás. E para onde é que ele foi transportado, né? Uma vez acomodado no caminhão, ele foi transportado até uma base da Petrobras no norte do estado, no mesmo município, no balneário de Guriri. E lá, nessa base, as instalações para o Fred também estavam sendo construídas nos últimos dias às pressas. Então elas não haviam acabado, né? Elas estavam em andamento. Chegando nessa base, o elefante marinho Fred havia acordado. Então foi até fácil desembarcar ele do caminhão, porque usando os escudos como barreiras, né, como corredores guiando ele, ele mesmo desceu a rampa, acessando o terreno da casa, ainda um pouco grogue, né, mas conseguiu se mover por conta própria. Então foi relativamente fácil a instalação dele em seu novo lar temporário. Então o Fred ele tinha uma área seca de 220 metros quadrados, que era o terreno ao lado da casa. E a casa tinha uma piscina de 12 mil litros, que foi cercada, gerando um ambiente de 60 metros quadrados. No início, né, dos primeiros dias internado, o animal estava tão fraco que era relativamente fácil fazer o tratamento de suas feridas, né, aplicar os curativos com spray, com unguento. Ele também aguardava o término da construção do recinto. Mas aqui é um momento que o tratador aplica a vassoura de fogo na piscina antes do enchimento, né? Além da vassoura de fogo era feito também a desinfecção com clorexidine. A água salgada era trazida por caminhão-pipa. Então ele tinha acesso à área seca e acesso à piscina, né? E eventualmente ele ficava preso em um desses módulos conforme a necessidade do manejo. Nos primeiros dias também era necessário realizar fluidoterapia para reidratá-lo. Parece fácil vendo as fotos, mas não. Então alguma pessoa mais corajosa tinha que inserir a agulha no espaço subcutâneo. Essa pessoa era auxiliada pelos colegas com escudos. E uma vez que conseguisse aplicar a agulha, a fluidoterapia era feita em bolos. Então a pessoa, o veterinário, ainda tinha que ficar apertando, espremendo o frasco com a solução para ela descer mais rápido. É importante lembrar a capacidade que os pinípedes têm de dar um bote. Você inicialmente pode pensar que o pescoço deles é curto, mas as vértebras estão dobradas, né, formando um S. Então as imagens falam por si só.
finalmente a piscina ficou pronta, o recinto ficou completo, com as paredes levantadas, são esses tapumes de madeira. Mas a gente ainda tinha um problema, que o Fred não queria comer em cativeiro, ele não aceitava o alimento oferecido. Isso podia ser um problema, né? Uma vez que nós temos um animal em cativeiro, é nossa responsabilidade mantê-lo vivo. Vários dias depois de estar em cativeiro, Fred comeu pela primeira vez. Por entre essas grades, as veterinárias do projeto de monitoramento de praias e do Instituto Mamíferos Aquáticos conseguiram pela primeira vez alimentá-lo usando uma pinça. Quando ele aceitou a alimentação do cativeiro, ele passou a ingerir diariamente mais ou menos 30 quilos de sardinhas inteiras com suplementos polivitamínicos e durante o período de tratamento com antibióticos. Também recebeu antiparasitários. A qualidade da água foi mantida com esterilização química por solução clorada, controlada com a bomba dosadora de cloro e filtração constante com filtro de areia e a substituição total da água toda semana. O pH que tentava se manter entre 7,4 e 8 e a salinidade entre 10 a 20%. Era suplementada manualmente com sal grosso. Então aqui nós temos uma sequência do esgotamento da água suja, o animal ainda lá dentro, depois a limpeza do fundo e o enchimento com água salgada e a suplementação com sal grosso.
Nesses registros o Fred já está mais gordinho, né, já tinha recuperado o score corporal, mas para ser considerado aprovado para soltura, fizemos vários exames de diagnóstico de patógenos, justamente procurando evitar reintroduzir na natureza um animal com patógenos, né, e um animal que pode retornar à Antártida. Nesse dia ele foi anestesiado novamente, já no fim do tratamento, para coleta de sangue e novos exames. Nós realizamos 2 hemogramas. Então, o primeiro com sangue colhido no dia do resgate, né, o dia 0, e o segundo 96 dias depois de cativeiro. Foram encontrados, né, valores próximos ao limite inferior no eritrograma, o hematócrito discretamente baixo. Então, significa o que? Anemia normocítica e normocrômica, né, que é relacionado com hemorragia aguda. E esse primeiro leucograma revelou eosinofilia e linfopenia. Isso sugere severo parasitismo e subnutrição, porque os demais valores estavam dentro da normalidade. No segundo hemograma, a gente conseguiu observar a estabilização dos valores, né, encontrados anteriormente, com aumento dos valores de eritrócitos, hemoglobina, hematócrito, redução dos eosinófilos e aumento dos linfócitos. E com a redução também dos monócitos, a gente observa a estabilização da resposta tecidual. Então tem menos processo infeccioso e inflamatório acontecendo. Então, finalmente, com o Fred aprovado para a soltura, né, nós conseguimos o apoio do NEMA, o Núcleo de Educação e Monitoramento Ambiental, né, uma instituição do sul do nosso país. Eles têm uma ampla experiência com telemetria de animais selvagens e animais marinhos, o que é bem complexo. E eles vieram aqui e nós conseguimos arrecadar recursos, né, então do IMA, do IPRAM, do Portocel, que foi um patrocinador, né, o Portocel de Aracruz aqui no Espírito Santo, e o próprio NEMA, ele também participou com parte dos custos, né, afinal era interesse de todos, era uma experiência única,
E eles instalaram um transmissor da Wildlife Computers para monitoramento por satélite pelo sistema Argus. Então, com isso, nós conseguiríamos saber em tempo real onde é que o elefante marinho estaria após a soltura. Uhum. Não, tá indo lá na cabeça. O detalhe é que esse transmissor ele só funciona quando o animal vem à tona para respirar. Quando ele coloca a cabeça fora da água, a antena fora da água consegue se comunicar com os satélites, né, e gerar o registro. Imediatamente após a soltura, o Fred atravessou o banco de abrolhos em sentido sudeste e aí percorreu 230 km em 47 horas. Ao alcançar a entrada da passagem Besnar, né, entre o banco de abrolhos e o banco Besnar, ele alterou o rumo para o norte. Ele foi acompanhando o talude continental por 46 km em 16 horas, entre as isóbatas de 300 e 1.500 metros. Foi quando a gente perdeu o sinal, após 64 horas de monitoramento. A velocidade média do deslocamento foi mais baixa no talude do que na plataforma, sugerindo o comportamento de alimentação. E após 22 dias da soltura, o Fred foi reavistado por 4 dias seguidos em descanso numa praia em Pontal do Ipiranga, em Linhares, a 65 km ao sul do ponto de soltura, sem o transmissor. Então você consegue ver na cabeça dele a marca da pelagem faltando ali onde estaria o transmissor. E esse padrão de deslocamento pelo talude da plataforma continental faz a gente levantar algumas teorias, né? Faz a gente pensar que isso explica a frequência dele na região metropolitana da Grande Vitória, porque justamente nessa região, no Espírito Santo, tem um estreitamento da plataforma continental. Então ele precisaria percorrer uma distância menor para chegar em terra e descansar. Então, por mais breve que tenha sido o nosso acompanhamento, né, o nosso monitoramento em tempo real, nós pudemos obter informações muito preciosas que ajudaram a esclarecer muito, né, o que se passa na cabeça desse elefante marinho que tanto transtorno nos trouxe, né? Por que ele frequentava Grande Vitória? A gente já tem uma direção agora. Pode ser que ainda faltem algumas informações. E agora talvez você esteja se perguntando, e a história acabou? Né? Nunca mais foi visto o Fred? Na realidade, temos indícios que ele esteve frequentando no ano seguinte, em 2018, praias na região da Foz do Rio da Prata, tanto na Argentina quanto no Uruguai. E aí, como é que a gente sabe que é ele mesmo, né? Mais uma vez, pelo reconhecimento das cicatrizes. Então, eu vou mostrar para vocês como é que a gente fazia para reconhecer o Fred nesses registros todos. Esse vídeo é em Vila Velha, no ano de 2015. Então, ali eu já apontei as cicatrizes que formam um triângulo no dorso e essas cicatrizes laterais, um pouco ventrais, que formam um desenho de um gancho. E foi na época daquele ferimento recente. Essa imagem do Fred subindo a praia, na Argentina. E essa aqui é uma foto do Fred no Uruguai.
E eu vou mostrar desde o início na Praia da Azedinha, em Búzios, até esses últimos registros no sul do nosso continente, como é que a gente sabe que é o Fred. Então vamos lá. Essa primeira comparação mostra alguns padrões de cicatrizes ventrolaterais que a gente tem acompanhado, que permitiam a gente desconfiar que era mesmo um animal da Praia da Azedinha. Depois, em Vila Velha, era muito fácil reconhecer o Fred em todos os registros dele, porque a gente tinha autonomia para fazer as fotografias e comparar e mudar o ângulo, né? Dar a volta no elefante, procurar a cicatriz que a gente queria. Então a gente não dependia da fotografia de terceiros. Já em relação às fotos na Argentina e no Uruguai, a situação já era um pouco mais complicada. Então a gente dependia da fotografia de terceiros, nem sempre eles fotografavam a parte do animal que a gente queria, ou pelo ângulo mais adequado. Existia uma cicatriz que lembrava vagamente uma letra M, que a gente ficava procurando encontrar nas fotos do elefante marinho, né, na Argentina e no Uruguai. Algumas vezes era um exercício, né, um esforço da imaginação para tentar enxergar esse M no pescoço. Mas aí estão algumas tentativas nossas. Reconhecer as outras cicatrizes menores também era desafiador, porque conforme o animal crescia, essas cicatrizes vão se tornando superficiais. O corpo dele, a pelagem, também começa a exibir várias manchinhas que não são exatamente cicatrizes, mas se confundem. Então nós comparávamos várias fotos antigas com essas fotos recentes na Argentina e no Uruguai, e tínhamos bastante confiança de que era o mesmo animal. Mas um outro fator que foi decisivo para a gente ter certeza do que a gente estava falando foi a dentição. Então o Fred, ele é banguela de um dos dentes incisivos. E a gente começou a comparar as fotos dele de boca aberta, e seria coincidência demais, né? Esse elefante marinho argentino ser banguela do mesmo jeito que o Fred. Uma curiosidade é que as pessoas dessa região mandavam outras fotografias de outros elefantes marinhos pra gente, falando: olha, eu acho que o Fred apareceu aqui na minha cidade. E a gente olhava e esses elefantes tinham a dentição completa. Aí a gente falava: esse aí não é o Fred. E então, finalizando, muitas pessoas perguntavam: qual é o mês preferido do Fred? Quando é que ele mais aparece? A gente sabe que foi fevereiro, por causa do ano de 2016, que gerou um grande número de registros. Mas o Fred, ele apareceu no Espírito Santo praticamente todos os meses do ano, né? Ficou faltando apenas março e junho. Então esse animal estava frequentando a nossa costa. A gente não sabe o que teria acontecido se ele não tivesse tido esse episódio da agressão, da debilidade, né? Será que ele cresceria, se tornaria adulto e ficaria por aqui? Ou será que um dia ele retornaria para a região antártica ou subantártica para reivindicar um harém, né? Vai ser sempre um mistério. Mas depois dessa intervenção nossa, aparentemente o Fred tomou um rumo na vida, né? E decidiu voltar, encarar o seu destino, assumir sua responsabilidade de lutar pelas fêmeas de algum macho mais velho e seguir com seu ciclo de vida. Eu acredito que seja cada vez mais difícil reconhecer ele por fotos ou por cicatrizes conforme ele cresça e vá descaracterizando a superfície corporal. A única maneira mesmo seria alguém passar um leitor de chip ou tentar procurar os brincos nas nadadeiras traseiras dele, se ainda existirem. O Fred, ele foi uma enorme fonte de conhecimento para a gente. Ele nos desafiou, nos levou até o nosso limite, da nossa capacidade técnica. Ele permitiu que várias instituições trabalhassem juntas, né, por um objetivo comum de garantir sua sobrevivência. E foi um privilégio poder estudar esse animal, poder acompanhar essa parte da vida dele.